Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Aqui quem nos fala é o perito judicial Eugênio Miguel e desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando aqui pelas redes sociais. Estou grato de coração a todos vocês que estão seguindo a minha página aqui no Facebook. Hoje eu quero falar a respeito da diferença do perito judicial e do assistente técnico e também a importância de ambos, né? Galera, é o seguinte, o perito judicial ele é nomeado por um magistrado, né? Se ali no processo carece uma prova pericial, claro que o magistrado irá fazer essa nomeação. Esse perito, ele uma vez nomeado, ele também vai ser chamado de auxiliar de justiça e, consequentemente, assim como o magistrado, esse auxiliar de justiça, o perito judicial, deve trabalhar com imparcialidade. Ele deve ser imparcial no seu trabalho, né? Muito bem. No caso do assistente técnico, o assistente técnico ele é contratado por alguma das partes do processo, né? Qualquer uma das partes pode contratar um assistente técnico. Vamos imaginar um processo que envolve um contrato e que nesse contrato tem uma assinatura. Claro que o autor do processo fez ali, processou aquele banco, aquela empresa, porque, segundo ele, não foi ele que fez aquela assinatura. Claro que para chegar, né, no resultado, numa conclusão desse processo, é necessário que se tenha o laudo pericial. Como envolve um documento, né, um contrato e uma assinatura, temos então que ter o trabalho de um perito grafotécnico. Se for nomeado pelo juiz, é um perito judicial grafotécnico. O assistente técnico, diferentemente do perito judicial, ele, assim como o advogado, os advogados das partes, tanto do autor do processo como do réu, ele possui um lado, isso é óbvio, mas assim como os advogados, ele deve trabalhar com ética. Vamos ver o que diz o Código de Processo Civil a respeito disso que eu estou falando. O CPC, o artigo 465, diz o seguinte: o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, especializado no objeto da perícia, nesse caso a grafotécnica, Fala-se de um contrato com assinatura, vamos saber se essa assinatura é falsa ou verdadeira, E fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Ok, o perito foi nomeado. Aí tem o inciso primeiro, que diz o seguinte: incumbe as partes dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Então, depois da nomeação do perito, as partes terão 15 dias para arguir o impedimento ou a suspensão do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Então, tanto o autor do processo, ali com o seu advogado, como a defesa, ali a outra parte, terão 15 dias para indicar seus assistentes técnicos. Esses assistentes que, como o próprio nome já diz, darão assistência para essas partes. Poucas pessoas têm conhecimento de grafotécnica, Então, eles precisam de pessoas expertas nessas áreas para tirarem suas dúvidas, para apresentarem quesitos, perguntas ou alguma colaboração dentro ali do processo, tá certo? Uma vez feito isso, aí durante esses 15 dias, eles também podem arguir o impedimento ou a suspensão do perito, se for o caso. Então, o perito judicial, ele pode ser impedido de trabalhar dentro daquele processo? Sim, vai depender de algumas circunstâncias. Se por acaso esse perito trabalhou como assistente técnico para uma das partes, o assistente técnico de determinada parte do processo vai chegar junto e vai dizer: esse perito não pode trabalhar nesse processo, porque ele já trabalhou como assistente técnico para determinada parte. Então ele tem vínculo, ele não pode, ele não vai ser imparcial nesse sentido. Ou então, aqui eu relato a vocês a importância do assistente técnico, porque ele está ali também para fiscalizar, para analisar ali e ver se o perito está fazendo o seu trabalho direito. Um determinado perito, não vou citar o nome,
foi fazer uma perícia grafotécnica e ele teve por base a assinatura da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E não se pode fazer perícia grafotécnica com base na CNH. Por quê? Porque a assinatura ali foi escaneada. Então não tem condições de se fazer um laudo pericial dessa forma. Então um dos assistentes técnicos ali de uma das partes chegou junto e fez o pedido de impedimento e o perito foi suspenso de fazer esse laudo, né? O juiz teve que nomear outro perito. Então o assistente técnico ele é de suma importância, porque ele vai auxiliar, ele vai fiscalizar, vai ver como é que está se dando o trabalho do perito judicial. E o perito judicial ele tem sua importância também, porque é através do seu trabalho que o juiz vai ter base para fazer a sua sentença. Então, pessoal, além disso aí que eu estou falando, né, o assistente técnico, é claro que ele vai ser parcial, né, ele vai ter um lado, assim como os advogados das partes, diferentemente do perito judicial, né. E ele também, assim como o perito judicial que confecciona o laudo pericial, o assistente técnico ele também pode confeccionar um parecer técnico. Esse parecer pode ser feito até antes do juiz fazer a nomeação do perito judicial. Aqui em mãos eu tenho um modelo de parecer técnico, que foi eu que produzi a pedido de um escritório de advocacia. E esse parecer técnico ele tem a mesma estrutura do laudo pericial, só que laudo pericial quem faz é o perito judicial. Parecer técnico quem faz é o assistente técnico. Parecer técnico, perito judicial e eixo judicial Eugênio Miguel Os Medeiros, inscrito no CPF e tal. Trata-se de parecer técnico, grafotécnico, solicitado pelo escritório de advocacia Y para verificação e comparação de gestos gráficos após haver procedido aos estudos, exames e diligências que se fizeram necessários. Este perito grafotécnico vem apresentá-lo ao saber. Qual a importância do parecer técnico no processo? Enriquece o processo. Porque se realmente aquele outorgante ali, aquela pessoa que processou aquela empresa, aquele banco, não assinou o contrato, então o parecer técnico vai fortalecer o processo, tá? Provando ali que não foi assinado pela essa pessoa. Aqui, como vocês estão vendo, eu tenho aqui logo de cara o sumário do parecer técnico. Ele vai ter sua estrutura aqui: objeto da perícia, objetivo da perícia, o exame ou análise e métodos e critérios que foram utilizados para a fundamentação, confecção desse parecer técnico. O perito judicial age de forma imparcial, nomeado por um juiz. Ele cria o laudo pericial. Assistente técnico, ele está ali para dar assistência a uma das partes, né? Ele confecciona o parecer técnico e esse parecer técnico depois pode ser juntado no processo para enriquecer o processo. E ele também pode fazer quesitos, pode colocar alguma contribuição que o perito esqueceu. Portanto, é de suma importância que as partes contratem um assistente técnico, porque ali ele vai ajudar bastante as partes. Tá certo, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhem, curtam, comentem, deixem suas perguntas. E logo, logo estarei publicando mais vídeos. Deus abençoe a todos.